Boa tarde a todos, graça e paz a todos nós que estamos participando desta oportunidade de estudar a palavra do Senhor. Nós vamos ler o texto de hoje, que está em 2 Tessalonicenses 2, versículos 13 até 20. 2 Tessalonicenses 2, de 13 até 20. E o texto diz o seguinte: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando temporariamente e eficazmente em vós os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que os da Judéia, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais, os judeus, não somente mataram ao Senhor Jesus Cristo e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do nosso coração, com tanto mais empenho, temos com tanto mais empenho, temos diligenciado com grande desejo de ir ver-vos pessoalmente. Pois quem é a nossa alegria, ou a nossa esperança, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Amém. Pai Santo, nós te agradecemos pela tua bondade e misericórdia, que nos preserva para ti mesmo, para edificação da tua igreja e para glorificação do nome do Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja. Nós te louvamos, te bendizemos, reconhecemos o teu grande amor e favor do Senhor para conosco. Pedimos que o Senhor continue a nos abençoar como pessoas individualmente e como famílias que nós somos. Abençoa cada família que se representa neste momento, neste estudo, e todas as famílias que participam deste estudo pela internet, pelo YouTube, e sejam abençoadas pelo Senhor. Abençoa também a tua igreja, os pastores,
aqueles que ministram a tua palavra, para que façam isso sem peso no coração, com alegria, com prazer e conscientes da responsabilidade que tem e do privilégio que tem também de participar da pregação da tua palavra. Nós oramos agradecendo por esta tarde, pela oportunidade de estudar essa carta aos Tessalonicenses e desejamos aprender do Senhor por meio do apóstolo Paulo e mediado pelo teu santo e divino Espírito. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, nós temos estudado a carta aos Tessalonicenses, a carta que Paulo escreve a uma igreja que ele elogia muito, porque é uma igreja que saiu do meio da idolatria, da depravação moral, uma igreja que se posicionou de maneira impecável diante das perseguições, uma igreja que, mesmo sendo uma igreja nova, recém-fundada, suportou com ânimo, com disposição, com coragem, com fidelidade às perseguições. Então, essa igreja, Paulo tinha um grande apreço por ela, e uma igreja cuja fé era uma fé operante, de modo que ela se tornou exemplo para todas as igrejas da região, um exemplo digno de imitação. Paulo, inclusive, disse exatamente isso. Eles agiram de um modo tão verdadeiro e tão intenso que não foi preciso mais acrescentar nada, pregar nada ao evangelho naquela região, porque Paulo reconhece que eles tinham feito muito bom trabalho, tornando-se modelo das igrejas da Acaia e da Macedônia. É a essa igreja que Paulo está escrevendo com o intuito de até corrigir algumas questões não morais, não éticas, mas doutrinárias, visto ter Paulo passado pouco tempo em Tessalônica, e por isso mesmo ele certamente não pôde explanar, expor totalmente o evangelho ali, né? Então, questões escatológicas ficaram pendentes, e Paulo vai estar escrevendo e vai explicar algumas dúvidas, algumas pendências teológicas que os tessalonicenses têm. A alegria do apóstolo com os tessalonicenses é motivo de ele dar graças a Deus. Ele agradece a Deus imensamente pela igreja. É interessante notar que muitas vezes nós reclamamos da igreja. Alguns líderes, inclusive, reclamam das suas igrejas. Paulo dá graças a Deus, ele tem alegria pela sua igreja, pela igreja dos Tessalonicenses, e tem motivo de dar graças a Deus com alegria no coração, e faz isso incessantemente pela igreja. E a sua alegria é fundamentada em, pelo menos,
três situações. A primeira delas é que eles entenderam, os tessalonicenses entenderam que a palavra pregada por Paulo era a palavra de Deus. Paulo é apóstolo com a mesma autoridade que Jesus Cristo tem nesse ministério da pregação. Ele é um enviado, substituto, representante de Jesus Cristo. Então, ele está pregando como se fosse o próprio Jesus Cristo ali. E os tessalonicenses receberam a palavra que Paulo pregou como se fosse a própria palavra de Deus. E aqui já cabe uma perguntinha para nós. Como é que nós recebemos a palavra pregada nas nossas igrejas? É claro que nós temos que fazer como os bereanos. Os bereanos confirmavam se aquilo que Paulo pregava era verdadeiramente a pregação compatível com a Bíblia que eles tinham, que era o Antigo Testamento. Se eles podiam encontrar embasamento bíblico, né, no Velho Testamento para as palavras de Paulo. E nós também precisamos fazer isso. Mas, encontrando coerência da pregação com a palavra, nós precisamos compreender que o pregador está abrindo a boca em nome de Deus. Ele é a voz de Deus, ele é a boca da profecia. Então, ele é apenas o instrumento que Deus usa para falar aos nossos corações. A alegria do apóstolo com os tessalonicenses é motivo de dar graças a Deus por causa disso. Eles entenderam que a palavra pregada por Paulo era a palavra de Deus. Segundo, eles foram transformados pela palavra. Então, um teste se a palavra era de Deus ou não é que quando eles receberam verdadeiramente a palavra, eles foram mudados, transformados poderosamente pela palavra que está operando entre eles eficazmente. Ou seja, a palavra do Evangelho, recebida com verdade, recebida de uma maneira clara, recebida de uma maneira verdadeira, ela é transformadora. Ela é transformadora. Então, o Evangelho não pode simplesmente ser compreendido racionalmente, na nossa mente, na nossa inteligência. Ele precisa descer ao coração, transformar os nossos sentimentos e emoções e mudar o nosso comportamento. É isso que o Evangelho faz. Finalmente, é mudança de comportamento, baseado na mudança de mente e na mudança de emoções, de sentimentos. Paulo, então, está contente porque os tessalonicenses foram mudados no seu comportamento. Foram mudados no seu comportamento. Poderosamente a palavra transformou os tessalonicenses. Terceiro, eles se tornaram imitadores das igrejas da Judéia. O que é? Qual a característica das igrejas da Judéia que Paulo menciona aqui? Eles eram servos de Cristo, sendo perseguidos pelos romanos, perseguidos pelos próprios judeus, lá na Judéia mesmo. Então, como eles foram perseguidos pelos judeus, os judeus foram perseguidos pelos patrícios, pelos judeus, os tessalonicenses também foram perseguidos pelos próprios tessalonicenses que não creram no Evangelho. Então, Paulo está dizendo, porque eles se tornaram imitadores dos crentes da Judéia, sendo perseguidos e mantendo-se firmes como os crentes da Judéia. Os judeus perseguiram a igreja
e aqueles que mataram o Senhor Jesus. Paulo é duro, né, nessa expressão. Ele diz: aqueles que mataram o Senhor Jesus Cristo e que antes tinham matado os profetas e também perseguiram os apóstolos. É esse grupo de pessoas que Paulo está se referindo, né, como perseguidores, judeus que perseguiram a igreja, que mataram Jesus Cristo, perseguiram, mataram os profetas e mataram também o próprio apóstolo Paulo e outros apóstolos que exerceram o ministério na própria Judéia. Eles são adversários, esses judeus são adversários de todos os homens e fizeram de tudo para impedir Paulo de pregar o evangelho aos gentios. Eles tentaram matar Paulo para que Paulo não pregasse o evangelho aos gentios. Aqueles que não são judeus, né? Os gentios aqui são aqueles que não são judeus de sangue, judeus descendentes de Abraão. Aqueles que não são das famílias abraâmicas. E agindo assim, eles faziam para impedir a salvação dos gentios. Mas o que é que eles estão fazendo? E encher, eles estão conseguindo com isso, encher a medida dos seus pecados. Razão porque Deus certamente derramou sobre eles a sua ira. Deus derramou sobre os judeus a ira, rejeitando os judeus, ainda que temporariamente, né, vai chegar o tempo, segundo Paulo aos Romanos, que Deus vai novamente tratar com o remanescente judeu, né, ainda que seja que haja um remanescente que Deus vai salvar, Deus rejeitou os judeus e eles têm experimentado esta rejeição desde a rejeição da cruz do Calvário até a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo manifesta, então, seu amor paternal pelos Tessalonicenses. Ele usa uma expressão como se estivesse órfão. É interessante ele falar que agora estamos orfanados, tanto nós quanto vós. Então ele está dizendo para os Tessalonicenses: eu estou órfão de vocês, porque não estou podendo ir aí visitar vocês, e vocês estão órfãos de mim, porque eu não posso ir aí e vocês não podem me ter próximos, junto com vocês, como tanto vocês quanto eu queremos que aconteça. No grego, essa expressão órfão serve tanto para os pais como para os filhos. Paulo se refere, então, a estar longe da presença física dos Tessalonicenses, mas afirma: não estamos orfanados no coração. Ou seja, em espírito, Paulo ama essa igreja e Paulo ama esses irmãos e quer que eles saibam disso, porque eles também amam o apóstolo. Então, essa relação de amor entre o apóstolo, o pastor da igreja, e as ovelhas dele, os crentes de Tessalônica, é uma relação muito bonita, uma relação edificante, uma relação que é modelo para que nós vivamos desta maneira. Os pastores deveriam ler mais esta epístola e aprender com Paulo o que significa amar os irmãos, estar orfanado deles, mas amando-os de todo o coração. Paulo declara que se empenhava, né,
diligentemente, ele tomava as providências, as atitudes necessárias para ir encontrá-los pessoalmente. Paulo queria encontrá-los pessoalmente, mas ele usou ele usou toda a diligência para que isso acontecesse, mas foi impedido por Satanás. O próprio Paulo diz isso, foi impedido por Satanás. Contudo, Satanás nos barrou o caminho, ele fala. Então, Satanás usou a resistência e perseguição dos próprios judeus. Então, os judeus foram instrumentos de Satanás aqui para barrar o caminho de Paulo, bem como a exigência das autoridades da cidade de Tessalônica. Quando Paulo saiu de Tessalônica, ele foi impedido de prosseguir, de voltar a Tessalônica. Então, ele foi expulso de lá, e aí ele foi para Bereia. Ele tinha esperança de voltar de Bereia, que é a uns 80 quilômetros de Tessalônica, para a cidade, mas ele foi aconselhado por irmãos a não voltar, até porque um grupo de Tessalônica, um grupo de judeus de Tessalônica, desceu até Bereia, sabendo que Paulo estava pregando lá, e incitou a multidão da cidade para matar Paulo. E ele teve que fugir, então, para Atenas. E ele foi levado para Atenas por alguns irmãos e deixado ali em Atenas sozinho. Nem ninguém foi com ele. Timóteo e Silas, que estavam com ele, permaneceram em Tessalônica. Então, Paulo ficou sozinho em Atenas, né? E ele confirma que os tessalonicenses são sua alegria. Ele tem consciência que Satanás o impediu. Então, ele confirma por carta que os tessalonicenses são sua alegria. Isso significa que ele queria realmente voltar a Tessalônica, mas foi impedido. Sua boa expectativa e sua esperança na presença do Senhor Jesus Cristo, agora e na sua segunda vinda, é aquilo que Paulo prega aos tessalonicenses. Ele se gloriava na fidelidade, no testemunho, no amor da igreja de Tessalônica, de modo que isso era motivo de grande alegria, motivo de grande alegria para o apóstolo. Então, nós entendemos que verdadeiramente o apóstolo está feliz com os crentes de Tessalônica e, ao mesmo tempo, desejoso de voltar à cidade. Como ele está sendo impedido temporariamente, ele escreveu esta carta, né? Ele escreveu essa carta no seguinte contexto: a, a, a palavra do Senhor a palavra do Senhor pregada ali em Tessalônica frutificou. E Paulo tinha mandado Timóteo, ele estava tão agoniado por falta de notícias dos irmãos de Tessalônica, que ele mandou Timóteo voltar. Em vez de Timóteo ir para Atenas, ficar com ele em Atenas, ajudando-o lá na cidade de Atenas, ele mandou Timóteo voltar a Tessalônica e permanecer ali um pouco de tempo ministrando aos crentes e analisando o avanço daqueles crentes na obra cristã, no Evangelho. E Timóteo passou um tempo ali e retorna a Atenas com boas notícias. Paulo, então, fica muito feliz com essas boas notícias de Tessalônica
e ele fica extremamente gratificado pela fidelidade e firmeza dos Tessalonicenses. À medida dos seus. O, o texto que nós estamos estudando mostra que Paulo tem uma preocupação grande com os crentes e ele diz que a sua preocupação se fundamenta no fato dele não ter podido estar ali pelo tempo que ele queria. E o apóstolo, então, manifesta seu amor por eles e manda esta carta a eles, né, esperando também voltar ali. E essa tentativa de voltar foi impedida por várias vezes. E ele confirma, então, aos Tessalonicenses, que eles são sua alegria, sua boa expectativa, sua esperança na presença do Senhor Jesus Cristo. E Paulo tem a convicção de que ele, tanto agora como na segunda vinda do Senhor Jesus, os crentes estarão firmes na presença de Jesus Cristo. Ele se gloriava na fidelidade, no testemunho, no amor da igreja de Tessalônica, motivo de grande alegria. E o que é que nós aprendemos com esta situação? O que é que nós aprendemos diante desta, desta situação? Nós aprendemos algumas coisas. Primeiro, aprendemos que a diligente e completa entrega de Paulo à obra missionária, à plantação de igrejas, como uma comissão divina e obra inadiável, da qual ele não podia fugir, porque era irrevogável o seu chamado. Olha só que coisa, né? É importante. Nós aprendemos que a obra missionária não é só daqueles que são chamados para missões, no sentido de se tornarem missionários, mas a obra missionária é uma obra que deve ser realizada por todos os crentes, por todos os crentes. E então o texto bíblico que está sendo estudado aqui demonstra a diligente e completa entrega do apóstolo Paulo à obra missionária. Ele está plantando igrejas como uma comissão divina, ou seja, ele não saiu por aí plantando igreja a seu bel prazer. Foi uma comissão divina, um mandamento de Deus para ele, um chamamento especial, como uma comissão divina, é obra inadiável. É obra inadiável. E ele não podia fugir desse chamado, dessa obra, dessas realizações, porque o seu chamado era irrevogável. Nós somos chamados também por Deus de maneira irrevogável. Deus não vai deixar de nos convocar, não vai renunciar a essa convocação. Nós somos convocados para ser testemunhas do Senhor Jesus e precisamos pregar, anunciar o Evangelho para as pessoas com quem nós convivemos. Segundo, que nós aprendemos aqui, o zelo missionário de Paulo
de pregar e alcançar todo mundo conhecido, todo mundo que era conhecido na época, ele é um zelo missionário do qual Paulo toma muito cuidado, toma, toma posse como se fosse verdadeiramente seu, né? Ele fala que sou devedor tanto a judeus como a os gentios, né? Como a gregos, sábios e ignorantes, por isso, quanto depender de mim, estou pronto a pregar o evangelho. Paulo tinha essa consciência. Está pronto a pregar o evangelho. Ele se achava, se julgava devedor a todas as pessoas. Meus irmãos, nós temos uma comissão, nós temos um tesouro nas nossas mãos, que é o evangelho, um tesouro no nosso coração, na nossa mente. E nós somos apenas administradores desse tesouro. Esse tesouro Deus nos deu para levar às pessoas. Então, nós precisamos aprender que esse zelo missionário deve nos fazer pensar como Paulo. Sou devedor tanto a homens quanto a mulheres, tanto a pobres como a ricos, tanto a pretos como a brancos, tanto a crianças como a adultos. Sou devedor a todas as pessoas que não têm Cristo, que não têm salvação. Eu sou devedor a eles. E Deus nos tratará desta maneira, como devedores, né? Jesus disse que nós somos sal e luz. Ele não está dizendo que nós somos apenas pessoas que têm um nome de crentes, né? Ele está dizendo pessoas que agem como crentes e que brilham no meio da luz, no meio das trevas, cuja luz atinge as pessoas, e um sal que salga não apenas a nossa própria vida, mas a própria sociedade onde nós estamos. Então, nós somos devedores, e o zelo missionário do apóstolo deve ser também o nosso zelo missionário. Terceiro, o amor paternal e o cuidado pastoral de Paulo salta aos olhos aqui, né? Que coisa impressionante. Amor paternal e cuidado pastoral de Paulo para com suas ovelhas. Os crentes das igrejas que ele fundou, direta ou indiretamente, recebiam manifestação de sua preocupação. Paulo se preocupava com os crentes. Por isso ele orava. Em todas as cartas dele ele fala: oro incessantemente por vós. Né? Por quê? Porque ele tinha esse amor paternal e esse cuidado pastoral. Ele tinha essa ocupação de oração contínua com ações de graça pelos crentes, como se ele estivesse presente em todas as igrejas. Ele estava orando e manifestando a Deus a sua gratidão por aqueles crentes que foram alcançados pelo Evangelho e foram transformados pelo poder do Evangelho. Como é que nós estamos nos relacionando com as pessoas não cristãs? Eu creio que é muito triste isso, mas tem pessoas que são crentes que ninguém sabe. Somente os irmãos dentro da própria igreja é que sabem. Mas as pessoas não anunciam o evangelho, não testificam do Senhor Jesus, não são capazes de anunciar
a salvação que Deus determinou que fosse anunciada no poder do Espírito Santo. Quarta, a consciência de Paulo da oposição. Paulo tinha consciência da oposição. Que oposição? A oposição sistemática de Satanás. A oposição de Satanás à obra de Deus é uma realidade. Ela é sistemática, ou seja, não é uma coisa pontual aqui, ali, de vez em quando, não. É uma oposição planejada, inteligente, uma oposição que tem planos que são seguidos pelos asséculos de Satanás, pelos demônios e pelos espíritos malignos, para fazer com que a igreja tropece, os crentes tropecem, os pastores tropecem e o evangelho não seja anunciado. Uma maneira que Satanás faz isso é a avareza que é a idolatria. As pessoas não contribuem, não entregam recursos financeiros, elas amam o dinheiro, isso é pecado, pecado que Deus vai cobrar, porque isso é idolatria, e idolatria é substituir Deus por um outro ídolo, por um outro Deus. As pessoas elegem o dinheiro como Deus das suas vidas. Então, a consciência de Paulo que há uma oposição sistemática, isto é, planejada, não uma oposição que é dirigida por uma cabeça pensante, né, que é uma oposição maciça em todo o mundo. Ele conhecia a guerra espiritual. Que guerra espiritual é essa? Travada em 2 níveis. Primeiro nível é a luta da carne com o espírito. Luta da carne com o espírito, né? É o primeiro nível da guerra espiritual. É aquela situação de estarmos dominados ou pelo espírito ou pela carne. Se pelo espírito, produzindo fruto do espírito. Se pela carne, produzindo impureza, lascívia, idolatria, inimizades, iras, porfias, dissensões, aquilo que nós temos visto na igreja de Corinto. Então, tem essa situação. E tem uma segunda, uma segunda luta espiritual, que é a oposição satânica. A primeira, carne e espírito, Satanás pode até usar, mas ela vem da nossa concupiscência, vem da nossa própria natureza pecaminosa. A segunda, a oposição satânica, é uma oposição satânica ativa, ou seja, Satanás está ele mesmo fazendo oposição, não usando apenas a sensualidade, a carne, mas fazendo ele mesmo oposição. E essa oposição Paulo cita no seu caso. Então, ele chama essa luta de guerra, também de guerra espiritual. Ele trata desse assunto na carta aos Efésios. Então, a primeira, que é a carne versus espírito, é vencida estando o homem cristão crucificado com Cristo. Crucificado com Cristo. Quando você está crucificado com Cristo, não há campo para o pecado agir na sua vida. Por quê? Porque a carne está crucificada com Cristo. Segundo, a segunda luta espiritual é vencida, conforme Paulo ensina, pela armadura de Deus.
está lá em Efésios, né? Capacete da salvação, espada do Espírito, cinto da verdade, a couraça da justiça, né? São coisas que Deus se utiliza para nos abençoar e nos fazer vitoriosos nessa questão. E vivendo naturalmente, do ponto de vista, vivendo plenamente, cheios do Espírito Santo. E aí é uma pergunta também para nós: como é que você está nesse aspecto de estar cheio do Espírito Santo ou não? Quinta e última, quinta e último ensino que essa carta nos traz aqui nesse texto, a realidade das tribulações. A realidade das tribulações. Paulo se alegra e louva a Deus pela resistência, pela perseverança e pela persistência dos Tessalonicenses ante as perseguições. Paulo sabe, e nós também devemos saber, que é impossível viver neste mundo sem tribulações. Por quê? Porque nós estamos num mundo que é contingencialmente mal. Então, é um sistema de vida em oposição à vontade de Deus, dominado por Satanás e pelo pecado. Então, nós sabemos que o mal existe e é impossível viver sem essa ação do inimigo na nossa vida e sem as tribulações próprias de um sistema caído, de um sistema que se perdeu no Éden, né? Então lá houve uma corrupção geral de toda a vida, de toda a natureza, de tudo que existe, tudo foi corrompido. E, então, nós vivemos neste mundo corrompido, nós também somos corrompidos, e, portanto, o sofrimento é inerente à nossa vida neste mundo. Os animais sofrem, a natureza sofre, nós também sofremos. Como que eu sei isso? Carta de Paulo aos Romanos, né? Paulo fala aos Romanos que a própria natureza geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. O que significa essa expressão? Significa que a própria natureza espera a redenção dos filhos de Deus, porque quando nós formos glorificados, transformados em corpos glorificados, sem pecado, adotados plenamente e definitivamente na família de Deus, a própria natureza também será liberta da escravidão do pecado. Então, nós cremos que isso é uma realidade que vai ser transformada poderosamente. Mas, por enquanto, vivemos no mundo. Jesus disse que no mundo tereis aflições, não tem saída, não tem saída. Então, Paulo tem certeza disso. E ele falou da alegria dele em ver os tessalonicenses vitoriosos sobre essas condições, sobre perseguições, e eles permanecerem firmes diante das perseguições, o que é um sinal da eficácia do Evangelho, né, da palavra de Deus e não de homem, né? Palavra de Deus e não de homem. Então, isso também confirmava que o evangelho de Paulo era o evangelho de Deus. E esta é uma base forte para pregarmos com autoridade. Ou seja, nós também fomos comissionados
a pregar o evangelho da Bíblia. O problema que nós temos hoje não é de falta de pregação do evangelho, mas é falta de pregação do evangelho da Bíblia. Tem sido pregado um evangelho que não é o evangelho bíblico, que não é o evangelho evangélico de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós chegamos ao final desse texto e somos gratos a Deus pela oportunidade e também gratos aos irmãos pela sua participação conosco aqui. E pedimos que os irmãos orem e distribuam também para outras pessoas essa live, porque é a oportunidade de estudar a carta aos Tessalonicenses e aprender com eles, com o apóstolo Paulo, a como nos comportarmos como crentes em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.